Graça e paz, irmãos. Amém. Amém. Pronto. Estava fazendo aqui os ajustes. Glória a Deus. Bom estar com os irmãos. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Estava me lembrando aqui, quando os irmãos falavam, da expressão que Paulo fala, muito usada ali no livro de Atos, a igreja que está em sua casa. Nós estamos aqui conectados com a igreja que está na sua casa, né? E isso é importante porque não se trata de um grupo separado, mas a igreja está unida aqui, a partir da casa de cada irmão. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Vamos dar continuidade à nossa programação nesse dia, ainda nesse espírito pascal, né? Eu gostaria de falar com os irmãos um pouco mais sobre Páscoa, mas dessa feita com um foco maior na ressurreição e na vida eterna, né? Então, para isso, eu gostaria de abrir a Bíblia com você no Evangelho de João. João, capítulo 11. Nós vamos ler 2 versículos, ou melhor, 3 versículos. Aliás, 2 versículos de João. João 11, 25 e 26. Depois os irmãos podem ler aí todo o capítulo 11, que é uma bênção. Esse texto trata da ressurreição de Lázaro. E vamos também ler outros textos, mas essa vai ser a nossa referência aqui. Então, Evangelho de João, capítulo 11, versos 25 e 26. Lemos o seguinte: esclareceu-lhe Jesus. Jesus está falando com Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Vamos repetir. Verso 25. Esclareceu-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Não morrerá eternamente. E aí ele pergunta para Marta, crês tu nisso? Então, eu gostaria que os irmãos estivessem com esse foco. Vamos pensar um pouco sobre isso e principalmente sobre esta pergunta de Jesus, essa interrogação de Jesus a Marta. Vamos orar ainda, feche seus olhos um instante. Soberano, eterno e grande Senhor, Senhor dos senhores, amado Deus, Rei dos reis, médico dos médicos, Senhor dos senhores. É diante de Ti, ó Pai, que nós nos encontramos bem agradecidos e felizes, porque temos o Senhor nas nossas vidas, nossos olhos foram abertos, nosso coração foi esclarecido, e podemos, ó Deus, estar juntos, na posição de filhos. Te agradecemos porque cremos, te agradecemos pelas Escrituras, te agradecemos pelo culto, te agradecemos pela palavra que vem ao nosso coração de forma tão profunda e esclarecedora. Louvado seja o teu nome por isso. Te agradecemos por esse momento de comunhão, de unidade da igreja. E pedimos, ó Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento e ministre ao nosso coração a palavra revelada. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Aleluia. Glórias ao Senhor.
Amados, estamos aí vivendo um momento, como todos sabem, difícil no mundo todo. Não queremos dar foco a esse assunto, mas é uma realidade, não podemos ignorar. O mundo hoje já contabiliza quase 100 mil vítimas do coronavírus, ou quase 100 mil óbitos, né? Estamos na casa de 1.500.000 pessoas infectadas. São números bastante significativos. A Europa vivendo aí o epicentro da pandemia. Então, são números realmente que chocam a gente. Temos também outras tantas vítimas, né, por outros motivos, porque o terrorismo continua vitimando pessoas, outras enfermidades, o tráfico, as guerras urbanas, o trânsito, enfim. Porque, na verdade, o coronavírus hoje, eles, queira ou não, tem sido uma cortina de fumaça para todas as outras situações que não deixaram de existir. Elas continuam aí. Então, muitas pessoas já foram vitimadas por esses e por outros motivos, no mundo todo, outras enfermidades, outras pandemias que o mundo já viveu, né? Então, não estamos minimizando a questão do coronavírus, mas estamos dizendo que o mundo sofre com perdas todo o tempo, todos os segundos, minutos, pessoas estão partindo desse mundo. Então, quando Jesus fala aqui nesse texto, Jesus vai até Betânia, cidade próxima ali de Jerusalém, ao encontro daquela família que havia perdido o seu ente querido. E a Bíblia fala que Jesus demorou para chegar. Ele recebeu a notícia de que Lázaro estava doente, e ele ficou ali mais 4 dias, e depois seguiu. E quando chegou em Betânia, Lázaro já estava enterrado, né? E as irmãs de Lázaro lamentaram o atraso do Senhor. Senhor, se você tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Por que o Senhor demorou tanto? E aí Jesus, a primeira pessoa que encontra com ele, vai ao encontro dele no caminho é Marta, e Jesus aqui fala com Marta exatamente esse texto que nós lemos. Tentando consolar o coração de Marta, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Eu estou aqui. Ou seja, Jesus estava dizendo para Marta que não fazia tanta diferença ele ter chegado antes ou ter chegado depois, porque ele é a ressurreição e a vida. E ele acrescenta aqui: aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Então Jesus aqui está falando da morte física. Está muito claro aqui. E aí, em seguida, Jesus diz: e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Então eu queria dar um foco a essa segunda parte aí, esse versículo 26, meus irmãos, e dizer que a questão da morte física, ela é uma realidade. Obviamente que todo o sistema de saúde mundial, o Ministério da Saúde Mundial, está fazendo todos os esforços, sem medir nenhum, para que a pandemia possa diminuir, para que menos pessoas sejam vitimadas. Estão trabalhando no combate à pandemia o tempo todo,
e a outras enfermidades também. A gente sabe que esse é o trabalho do Ministério da Saúde e das casas de saúde, dos hospitais, dos agentes de saúde. Eles estão trabalhando o tempo todo, mas há uma coisa que eles não podem fazer, é perpetuar a vida das pessoas aqui na Terra. Pode postergar, né? Infelizmente. Então, quando Jesus chega aqui, ele conversa com, ele vai até a casa da família e lá encontra com Maria, e Maria faz a mesma declaração: Senhor, se você tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus pergunta a ela: onde sepultar? E aí levam Jesus até o túmulo. E quando chegam ali, a Bíblia diz que Jesus chora. Essas lágrimas de Jesus, meus irmãos, não eram as mesmas lágrimas da família e das pessoas que estavam ali no túmulo, chorando, lamentando a perda física de Lázaro. Porque se fosse isso, não faria sentido Jesus ter ido lá para ressuscitar. Como é que Jesus foi ressuscitar Lázaro e de repente está chorando porque Lázaro morreu, pela perda do seu amigo? Na realidade, meus irmãos, as lágrimas de Jesus é pela tirania da morte, pela severidade, pela crueldade, pela impiedade da morte. Todo ser humano sente essa dor. Claro que todos nós iremos partir desse mundo, mas é a única coisa que nós não conseguimos aceitar. Quando ela chega, ela traz essa tirania. E Jesus chora por conta disso, da tirania mesmo da morte. Só que, meus irmãos, a gente sabe que isso teve um momento em que essa morte, essa dor, essa tirania, através do contágio, da transmissão de um vírus, né, com muito mais poder do que o Covid-19, do que a malária, do que o H1N1, do que a gripe espanhola, do que a gripe suína, de qualquer outra contaminação. O ser humano foi infectado por um vírus ali no Éden. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia ainda no segundo texto, capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Nós lemos o capítulo 15, alguns versículos pela manhã. Aqui no capítulo 15, versículo 21 e 22, fala desse momento em que o homem foi contaminado pelo vírus cruel, poderoso, que foi o vírus do pecado. Diz aqui o versículo 21 e 22 do capítulo 15, primeira carta aos Coríntios. Porque, assim como a morte veio por um homem, da mesma forma, por um homem veio a ressurreição dos mortos. Ou seja, essa morte aqui é física também. Paulo está dizendo que por um homem, ou seja, por Adão, veio a morte física. Então a morte passou a todos. Por isso que todos morrem. Porque esse corpo, ele ficou contaminado, corrompido pelo pecado. E esse corpo corrompido, corruptível, contaminado, ele não pode herdar a eternidade, irmãos. O homem carnal, material, humano, não pode herdar a eternidade. Cristo veio a esse mundo, nasceu, tomou forma humana, mas mesmo sendo santo, puro, imaculado, Jesus morreu e ressuscitou com o corpo glorificado. E nos deixou a esperança de que também um dia morreremos e ressuscitaremos.
Mas a morte física, ela é uma realidade para todos os seres humanos. Mais cedo, mais tarde, pessoas que já perderam as suas vidas com boa velhice, pessoas que perderam as suas vidas prematuramente, né? Não existe uma regra. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. A morte física, ela passa por todos nós. Então, Paulo diz assim, porque assim como a morte veio por um homem, então um homem foi contaminado, a mulher foi contaminada pelo vírus do pecado, e ela transmitiu o vírus para o homem também foi contaminado, e a partir dali, todo ser humano que nasce, ele já nasce com essa contaminação, chamada pecado. Davi fala no Salmo 51, né? Eu nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, esse vírus, ele está em todos os seres humanos. Agora, o que é mais importante nesse momento é você entender que, embora não haja ainda vacina para o coronavírus e não haja cura declarada para o câncer, para tantas enfermidades que ainda não existe uma cura para elas, né? Há uma cura para esse problema. Há uma cura para o vírus chamado pecado. Há um antídoto que cura, que erradica, que sara completamente. Esse remédio, esse antídoto não vai nos liberar da morte física, mas ele entra na segunda parte que nós lemos, quando Jesus diz a Marta, ele afirma aqui para Marta, todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Aleluia! Meus irmãos, esse é o ponto. Todo ser humano, ele morre fisicamente, mas aquele que crê em Cristo, é uma palavra, essa aqui é uma promessa de Jesus, não morrerá eternamente, porque esse antídoto, ele é a vacina perfeita para que nós sejamos livres, libertos, sarados pelo vírus do pecado, que nos leva à morte física, mas principalmente à morte eterna. Então, somos curados em Cristo. Cantamos somente pelo sangue, né? Somente o sangue. Então, o único antídoto que tem poder para nos curar desse vírus, para erradicar essa doença chamada pecado, é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Foi o que nós lemos pela manhã. A Páscoa é morte e ressurreição. É quando Jesus chega na cruz, e aí as 7 palavras da cruz, mas a última, a 7ª palavra é: está consumado. Ou seja, ali, meus irmãos, está consolidada a cura para pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, voltando aqui no texto de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22 agora, ele diz: porque assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Aleluia. Olha que coisa maravilhosa. Assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Ou seja, por um homem entrou o pecado e a morte, mas por outro, Jesus Cristo, entrou a ressurreição e a vida. Louvado seja o seu santo e maravilhoso nome. Mas no mesmo ato, se você for observar em Gênesis 3,
você vai ver que Jesus fala ali também no mesmo momento. Jesus aponta a cura, porque a semente da mulher é a cura, que esmagaria a cabeça da serpente. Então está ali. Pecado, problema, mas também a solução para o problema, que era Cristo. E que na plenitude dos tempos ele se revela, nasce de uma virgem, passa aquele tempo aqui, depois ele é crucificado, o cordeiro é imolado. É bom a gente lembrar, meus irmãos, que existem, a gente já falou isso, 3 mortes claramente mostradas na Bíblia, né? Quais são essas 3 mortes? A morte espiritual é a primeira. Essa morte espiritual está escrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, depois você pode ler, se é que você não viu ainda, mas está lá em Efésios 2:1. Está escrito assim: ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Então, o homem sem Deus, a mulher sem Deus, o ser humano sem Deus, sem esse compromisso de aliança com Cristo, ele está vivo, porém está morto espiritualmente. Então, a morte espiritual é essa, é estarmos desligados da aliança com Cristo, né? Então, o homem, na prática do pecado, da iniquidade, ele vive transgredindo, ele vive inimizade com Deus, ele acumula pecados na sua vida. A partir do pecado principal, do problema principal, ele vai acumulando outros pecados, a idolatria, a mentira, o engano, a impureza, a corrupção, a maldade, a crueldade, a inveja, ou seja, todos esses pecados agregados, porque um abismo chama outro abismo, e o homem vai se afundando cada vez mais no pecado. A Bíblia fala que o ser humano sendo enganando e sendo enganado. Esse é o processo, né? Ele vai se engodando, se envolvendo, se prendendo mais e mais, e Satanás vai prendendo as pessoas aí, e ela acaba sufocando-se e morrendo. Então, essa pessoa está morta espiritual. Ela não tem a presença de Deus. Ela não desfruta de Cristo. Ela não desfruta do Evangelho. Então, é esse morto espiritual que Paulo está dizendo lá, falando lá em Efésios 2:1, que Cristo nos vivifica. E é o que nós lemos aqui. Você lembra? O versículo 22, capítulo 15, diz assim: por um homem entrou o pecado, mas por outro homem veio a vivificação. Nós somos vivificados. Então, só vivifica aquele que está morto. Certo? Então, quando nós assumimos uma aliança com Cristo, nós somos vivificados dessa morte espiritual. Então, não somos, aquele que está em Cristo não é mais um morto espiritual. Agora vem a segunda, que é a morte física, mas a terceira é a pior de todas, que é a morte eterna. Então, morte espiritual, morte física e morte eterna. Mas em Cristo, nós experimentamos a morte física. Mas quando você está aqui, observe isso como é importante. Quando você é resgatado por Cristo da morte espiritual, você é vivificado, ele nos vivifica, estando nós mortos dos nossos delitos e pecados. Então, quando nós somos vivificados em Cristo, nós passamos pela morte física para herdar a vida eterna, não passando pela morte espiritual, não passando pela morte eterna. Então, quem faz isso? Cristo. Qual o remédio? O sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Louvado seja Deus por isso. Então, meus irmãos, o Ministério da Saúde, os médicos, a comunidade científica, ninguém pode resolver esse problema do pecado. Ninguém pode combater esse vírus, ninguém conseguiu inventar nenhuma vacina para ele. Somente o sangue de Jesus. Louvado seja o Senhor. Por isso, meus irmãos, eu quero concluir dizendo o seguinte: há uma tarefa importante para a igreja. O irmão Robinson, no início, ele falou sobre isso. A igreja tem a
a incumbência, a missão de ser esse agente de saúde espiritual. A igreja é esse agente de saúde espiritual. Não é o ministério da saúde, é o ministério de Cristo. Não são os médicos, não são os cientistas, não é a comunidade científica, não são os homens, mas somente a igreja tem a prerrogativa de levar esse evangelho ao mundo, às nações, e dizer que só Cristo nos livra da morte eterna. É duro, como nós falamos. Jesus chora pela tirania da morte física. Mas a dor muito maior, meus irmãos, é o homem e a mulher, meu parente, seu ente querido, seu amigo, seu colega, partir desse mundo sem Jesus, experimentar a morte eterna. Mas há solução, há remédio, há cura, o sangue de Jesus. Amém. Eu e você, nós temos essa direção. Nós não temos a cura, mas nós podemos apontar a cura. Nós podemos mostrar para o mundo e apontar para ele o Calvário de Cristo. Lembram que Jesus, se não me engano, no capítulo 3 de João, está escrito lá que assim como a serpente foi levantada no deserto, lá no tempo em que as pessoas eram picadas, e aí o Senhor orientou que erguessem a serpente de metal, e todos que olhavam para aquela serpente eram curadas da enfermidade, da picada da serpente. O ser humano, foi picado pela serpente lá no Éden. O vírus entrou. Mas quando olhamos para o Calvário, para a cruz, para Cristo, nós somos curados dessa enfermidade. Somente Cristo. Amém? Só Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te use, que Deus me use para levar essa alerta, para levar a cura em Cristo, para proclamar que somente pelo sangue de Jesus. Feche os teus olhos um instante. Vou orar, depois devolver a palavra ao irmão Robson. Mas eu queria que você orasse comigo nesse momento. Eu creio que nós só temos que agradecer ao Senhor pela cura, pela restauração, pela vivificação. Senhor, nós somos gratos a Ti, porque não foi o nosso sangue que foi derramado. Nosso sangue não é puro. Não foi um homem, não foi um ser humano qualquer. Não foi o cordeiro físico humano, mas foi o sangue de Jesus, derramado ali na cruz do Calvário. E como diz a Tua palavra, Senhor, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Somente pelo sangue. Somente pelo sangue. Nós te agradecemos, ó Pai, nessa noite, nesse dia, esse domingo, em que celebra a Páscoa, porque o nosso Cordeiro Pascal é Cristo. Nossa Páscoa é Cristo. E o símbolo da Páscoa é Cristo. Nós te louvamos por isso. Muito obrigado pelo perdão. Muito obrigado pela misericórdia e graça. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amado Pai Celestial, confiamos a Ti essa semana que está começando hoje. Os irmãos que estão ativos no seu trabalho, irmão Robson, a irmã Andréia, irmão Alberto e outros irmãos que não tiveram suas atividades interrompidas, aqueles que estão
em isolamento social, as famílias. Apresentamos todos a Ti, Pai, nessa hora, os enfermos, também apresentamos ao Senhor os agentes de saúde e as pessoas que executam os serviços essenciais para que a cidade não pare. Apresentamos a Ti essas pessoas, que apresentamos, ó Deus, os hospitais, as estruturas hospitalares. O Senhor tenha misericórdia. Te apresentamos a questão da economia do país, mas, ó Deus, principalmente, Pai, te apresentamos as almas que ainda não tiveram um encontro com Jesus, que esse tempo seja um tempo que leve-os a essa reflexão. Amém, para a glória e honra do Teu santo nome. Amém. Oramos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e vive para sempre. Amém. Amém. Que o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos os irmãos, com a Igreja do Senhor na terra, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe, irmãos, a paz do Senhor Jesus.